Dou as boas-vindas a todos os rapazes em todo o mundo. Estamos muito felizes por estar aqui com vocês. Eu sou o Elder Neil L. Anderson, do Quórum dos 12. Esse é o presidente Stephen Lund, presidente-geral da Organização dos Rapazes. E estamos aqui, em um local muito sagrado. Foi bem aqui, na parte norte da Pensilvânia, que o livro de Mórmon foi traduzido. Foi aqui que João Batista desceu dos céus, impôs as mãos sobre a cabeça de Joseph e Oliver e os ordenou ao sacerdócio. E foi bem aqui do outro lado, no rio Susquehanna, onde primeiro Joseph batizou Oliver e depois Oliver batizou Joseph. Somos muito gratos por estar aqui hoje com vocês. Estamos muito orgulhosos de vocês. Sabemos que vocês têm fé no Senhor Jesus Cristo. Vemos sua determinação em guardar os mandamentos e seguir o Salvador. Sabemos que esse sacerdócio é importante para vocês e oramos para que nos próximos minutos possamos enfatizar a importância de possuir o sacerdócio de Deus. Quando o presidente Russell M. Nelson dedicou este local, ele disse: dedico este local como uma casa de fé, uma casa de oração, uma casa de aprendizado, uma casa de glória, de fato, uma casa de santidade. E é por isso que oramos hoje. É claro que estamos aqui hoje porque este é o aniversário de 150 anos da fundação do Programa dos Rapazes da Igreja. E como o Programa dos Rapazes da Igreja foi realmente desenvolvido com o objetivo de formar diáconos, mestres e sacerdotes fortes como todos vocês, achamos que seria justo que essa comemoração procedesse aqui, deste lugar onde tudo começou. O destino desse lugar, deste local, realmente começou há cerca de 200 anos, quando a família de Emma Hale se mudou para cá. Joseph veio de sua casa em Palmyra para esta área basicamente para trabalhar durante o verão e, enquanto trabalhava aqui, conheceu Emma em um evento social e, mais tarde, a encontrou na casa dela. Eles se apaixonaram e acabaram se casando e depois voltaram para Palmyra, onde aconteceram mais alguns fatos históricos. Então, este é o lugar onde Emma estava, de fato, dirigindo o carroção quando eles foram para a base do Monte Cumorah e Joseph Smith subiu o monte e obteve as placas do Anjo Moroni enquanto Emma esperava no carroção. Depois, eles a levaram juntos para a casa da família Smith. Mas precisavam de um lugar onde Joseph pudesse traduzir as placas, entender o processo de tradução e ficaram muito felizes ao serem convidados pelos pais de Emma a voltar a morar aqui. Então eles vieram para cá e moraram em uma casa não distante daqui. E a maior parte do livro de Mórmon foi de fato traduzida a apenas algumas centenas de metros de onde estamos hoje. Muitas coisas aconteceram aqui. E vamos mostrá-las a vocês e falar sobre elas. A casa reconstruída onde Joseph e Emma moravam, onde a maior parte do livro de Mórmon foi traduzida. A área do bosque onde Joseph e Oliver Cowdery receberam de João Batista o sacerdócio arônico. E também nas proximidades, as margens do rio Susquehanna, onde Joseph primeiro batizou Oliver e depois Oliver batizou Joseph. Agora, temos alguns amigos que vão ver isso conosco. Venham até aqui. Aqui estão eles. Esse é Preston, pode vir. Sawyer, vem aqui. Juan David, aqui estão eles. Aqui está Joshua e Spencer, somos gratos por eles e eles virão conosco. Vamos conversar com eles à medida que prosseguimos. Juntem-se a nós, vamos por aqui. Here we are. We're right here in Joseph and Emma's. Aqui estamos. Estamos bem aqui, na casa restaurada de Joseph e Emma, construída exatamente sobre o alicerce para ser fiel ao que foi a casa deles. Mas sou grato por estar aqui com o presidente Lund e dois de nossos amigos, Juan David e Sawyer. Eles participarão conosco à medida que avançarmos. Queremos dizer neste momento que essa foi uma experiência incrível. O dom e o poder de Deus que ajudou na tradução. Isso simboliza as placas. E aqui vemos alguns exemplos da bela escrita de Oliver, que tinha uma bela caligrafia. E pensem no que aconteceu neste lugar. Uma coisa que aprendemos é que, mesmo quando alguém está fazendo algo muito importante, ou se vai ser um profeta de Deus, ainda há obstáculos e dificuldades. Aqui mesmo, em 1828, o primeiro escriba que Joseph teve foi Martin Harris. E Martin Harris implorou para levar as 116 páginas de volta com ele para Nova York.
E, infelizmente, elas foram perdidas. Isso causou grande tristeza em Joseph. E ele implorou o perdão do Senhor. Ele perdeu sua capacidade de traduzir por um tempo. Mas depois ela foi restaurada. E também naquela época, em 1828, depois que Martin pegou as 116 páginas, bem aqui, Emma teve seu primeiro filho. E vocês sabiam que esse primeiro filho faleceu em apenas poucas horas? Podem imaginar a tristeza depois de esperar um filho e ver o bebê morrer e ser enterrado no cemitério a poucos metros daqui? Eu acho que uma das coisas mais dramáticas que aconteceu nesta sala, eu acredito, foi que durante o processo de tradução, eles chegaram ao discurso do rei Benjamim, era Mosias 3. Sim. E imagino Joseph revelando o texto à medida que prossegue, deparando-se com a doutrina de que os bebês que morrem, morrem para o Senhor, e que a expiação do Salvador os cobre, e eles vão para o céu, são salvos e estão bem. E imagino Joseph se levantando, saindo e encontrando Emma e caminhando até aquele túmulo, enquanto explica a doutrina de que o bebê deles está bem, o bebê deles está muito bem. Isso é poderoso. Devemos nos lembrar de que, como jovens, mesmo quando estivermos recebendo um testemunho da verdade, teremos dificuldades, teremos obstáculos, teremos de vencer tentações. E sei que vocês têm feito isso e estamos muito orgulhosos de vocês dois pelos jovens que estão se tornando. Então, Oliver veio e aqui estão eles, escrevendo. Conseguem imaginar? Naquela época eles não tinham canetas como temos hoje. Eles tinham que ficar... Bem, esta é uma pena de peru. Então, mergulhando-a na tinta e escrevendo. Fascinante. Às vezes, Emma escrevia um pouco. E ela fez uma declaração bastante significativa. Ela disse: seu pai ditava para mim por horas a fio. E ao voltar das refeições ou outras interrupções, ele retornava o trabalho exatamente onde parara, sem nem sequer olhar o manuscrito ou pedir que ele lesse algum trecho. Não é incrível? Podem imaginar que, se estivéssemos escrevendo algo, então almoçássemos e voltássemos, teríamos de saber onde estávamos. Bem, com Oliver Cowdery aqui, em 65 a 75 dias de trabalho, menos de 3 meses, a maior parte do livro de Mórmon foi totalmente escrita. Uma das coisas que eles aprenderam enquanto traduziam foi que havia sessões de doutrina e convênios que acabaram sendo registradas a partir de revelações que eles receberam, não foi? Sim. É a notável sessão 6, em que o Senhor está falando com Oliver Cowdery. Esse é o Pai Celestial ensinando a Oliver e Joseph a reconhecer a verdade quando ela chega a nós por meio do Espírito. Eu adoro muito o fato de que depois, nessa mesma sessão, ele fala sobre outra coisa, que é, uma vez que sabemos algo, temos que encontrar a coragem para agir. Lindo. Vocês podem ver que isso é muito semelhante ao que o Senhor disse ao apóstolo Tomé, quando afirmou: não sejas incrédulo, mas crente. Ou quando ele disse ao líder da sinagoga: não temas, crê somente. Assim, com fé, prosseguimos e cremos. Mas estudamos, oramos e pedimos a confirmação do que acreditamos ser verdade. E o Senhor disse o seguinte, na mesma época, aqui em Harmony, em abril de 1829. Sim, eis que eu te falarei em tua mente e em teu coração, pelo Espírito Santo que virá sobre ti e que habitará em teu coração. Ora, eis que este é o Espírito de revelação. Agora, vocês já tiveram algumas dessas experiências com o livro de Mórmon enquanto são jovens? O que você acha, Juan David? Sim, ler o livro de Mórmon é algo que tem um valor muito grande para mim, porque ao crescer e durante o ensino médio e coisas assim, como membro da igreja, eu vejo as diferentes histórias no livro de Mórmon e a fé que há em todos os profetas e personagens ao longo da história. E eu acho que... Bom, esse é o caso de Abinadi. Ele é o meu profeta favorito. É uma história que me toca muito porque permaneceu firme diante do mal, diante dos iníquos, e manteve sua fé firme até o momento em que faleceu. Você acredita que Abinadi era uma pessoa real? Acredito sim. E por que você acha isso? Por que isso está em seu coração dessa forma tão profunda, Juan David? Acho que é por causa da minha fé e do Espírito Santo que me dizem que essas coisas são verdadeiras. Também acho. Só eu e você. É um pouco mais jovem. Teve alguma experiência com o livro de Mórmon? Sim. Então, no ano passado, quando estávamos estudando o livro de Mórmon,
nós o líamos em família todas as manhãs. E sim, é um pouco mais difícil para mim e meus irmãos entendermos, porque nós queremos fazer outras coisas, queremos nos divertir. Mas sinto que depois... Bom, quando você lê o livro de Mórmon, mesmo que não esteja prestando toda a atenção nele, você ainda pode ter fé. A fé necessária para poder dizer a um de seus amigos: olha, você quer vir à igreja comigo? Sim. Bem, agradeço a vocês por essa fé e essa coragem. É preciso coragem, não é mesmo? Para ser um jovem fiel, um discípulo de Jesus Cristo no mundo de hoje. É preciso estar disposto a trilhar um caminho que nem todos vão trilhar. Então, admiramos vocês dois e somos gratos por sua disposição em fazer isso. Conte-nos algo sobre o que Oliver Cowdery falou nesses dias ou sobre as testemunhas que viram o livro. O Oliver Cowdery disse certa vez: esses dias de tradução, inovidáveis. Ouvir o som de uma voz ditada pela inspiração do céu despertou neste peito uma profunda gratidão. Dia após dia, continuei ininterruptamente a escrever o que lhe saía da boca enquanto ele traduzia o relato chamado O Livro de Mórmon, com o Urim e Tumim. Esse foi o testemunho de Oliver de que isso realmente aconteceu da maneira como Joseph descreveu. Uma das experiências de que tomei conhecimento recentemente foi a de um homem chamado Jacob Gates, que voltou e viu Oliver Cowdery pouco antes de morrer. E Jacob perguntou a ele sobre o livro de Mórmon. Ele disse: Jacob, quero que se lembre do que vou dizer. Estou prestes a morrer. E que vantagem eu teria em lhe contar uma mentira? Eu sei que o livro de Mórmon foi traduzido pelo poder e dom de Deus. Meus olhos viram, meus ouvidos ouviram e meu entendimento foi aberto. E sei que meu testemunho é verdadeiro. Não foi um sonho ou uma vã imaginação da minha mente. Foi real. Algo poderoso, No fim da vida dele. Eles estavam traduzindo o livro de Mórmon e bem aqui. Enquanto traduziam, deve ter sido nessa época do ano, sabe? Estamos aqui em maio. E eles leram Terceiro Nefe. Já imaginou de repente saber que o Salvador apareceu para as pessoas em abundância e estendeu os braços? Eles não sabiam se ele era um anjo. E ele disse: eis que eu sou Jesus Cristo. Eu sou a luz e a vida do mundo. E em seguida, ele fala ao povo de abundância sobre batismo e autoridade. E isso fez com que Joseph e Oliver dissessem: precisamos saber mais sobre isso. Não fomos batizados e não sabemos muito sobre autoridade. Assim, decidiram se retirar para o bosque e orar, pedindo ao Senhor que lhes desse mais conhecimento sobre o assunto. E é isso que vamos fazer. Vamos até o bosque. Não sabemos exatamente para onde foram, mas para algum lugar aqui perto. E falaremos sobre a incrível aparição de João Batista, um ser ressurreto que veio da presença de Deus. Venham conosco. Certo, vamos lá. Here we are. Aqui estamos nós, neste lindo, lindo bosque de árvores. Estamos aqui no mês de maio. Era aproximadamente essa época do ano. Vejam que o verde está surgindo. 15 de maio de 1829. Estamos aqui com o presidente Land e, é claro, Joshua Spencer. Joshua, um mestre, Spencer, um sacerdote, e somos gratos por estarem aqui conosco. E isso é incrível. Não sabemos o local exato onde isso aconteceu, mas a poucos metros daqui, provavelmente, foi onde Joseph e Oliver, depois de lerem sobre a autoridade de Deus, perguntando-se sobre o batismo, seu próprio batismo. E eles disseram que vieram até aqui. Sabe, hoje foi um dia meio chuvoso, mas, de repente, quando estamos aqui, tudo clareia. Vemos o sol, o brilho. Talvez tenha sido isso que aconteceu com eles. E aqui estamos nós. Foi dito que eles se ajoelharam e fizeram uma oração fervorosa. Eles disseram, repentinamente, como se fora do meio da eternidade:
A voz do Redentor manifestou-nos paz. Portanto, antes de João Batista aparecer, foi quase como uma preparação para que o Salvador dissesse àqueles 2 conservos: eu amo vocês. Estou orgulhoso de vocês. Então, repentinamente, foi dito, um anjo apareceu em uma coluna de luz. Naquele momento, eles não sabiam quem ele era. Então, ele se identificou como sendo João, como João Batista, mencionado no Novo Testamento. E que ele estava aqui para conferir o sacerdócio arônico. E ele explica que o sacerdócio arônico essa é uma seção de doutrina e convênio, seção 13, e ele disse: a vós, meus conservos, em nome do Messias, eu confiro o sacerdócio de Arão, que possui as chaves do ministério de anjos e do evangelho do arrependimento e do batismo por imersão para a remissão de pecados. Como poderíamos dizer tanto em tão poucas palavras? É muito, não é? Sim. Sabe, é interessante para mim que a oração deles não poderia ter sido respondida só por inspiração, por revelação. Para manter o tipo de transmissão do sacerdócio por imposição de mãos, era necessário que houvesse mãos. Era necessário que houvesse mãos, isso mesmo. Portanto, João Batista, como ser ressurreto com mãos físicas, teve que vir. Poderia ter sido outra pessoa, sim, mas foi o fato dele ser um ser ressuscitado que tornou isso possível. Quando Oliver Cowdery estava prestes a falecer, quando estava muito doente, prestes a morrer, esse homem lhe perguntou, não apenas sobre o livro de Mormon, mas sobre essa experiência. E ele respondeu: senti a mão do anjo em minha cabeça tão claramente quanto sinto a sua, e pude ouvir a voz dele como ouço a sua agora. Muito real, não é? Essa experiência mudou o mundo. Ela trouxe o sacerdócio de volta e agora milhões de pessoas em todos os continentes da Terra têm esse sacerdócio pela imposição de mãos. Você é um mestre, Joshua. Como isso influencia você? Você já pensou a respeito de se receber o sacerdócio e no que isso significa para você? Isso definitivamente me ajuda a me manter mais elevado quando eu penso sobre ser um representante do poder dele aqui no planeta para ajudar outras pessoas a retornarem. Sim. Você sente que é uma fonte de força que lhe foi dada. E, embora, é claro, tenhamos o Espírito Santo, temos a nossa consciência que nos ajuda a saber o que é certo e errado, mas o sacerdócio é algo muito específico. Spencer, e quanto a você? Sinto que o fato de saber que tenho o sacerdócio realmente reafirma que Deus confia em mim o suficiente para fazer coisas difíceis. Quero dizer, obviamente, no leste, sou o único membro da igreja, portanto, nem todos vivem como eu, ou do modo como eu tento viver, sabe? Mas saber que Ele deu a mim e a outros o sacerdócio me ajuda a saber que Ele confia em mim, Ele sabe que eu posso fazer isso e que há outros que podem e já fizeram isso. Você já teve alguma experiência na escola, dos esportes ou em qualquer outra coisa em que percebeu que precisava ser diferente dos outros? Ah, sim. Eu me lembro de uma vez em que eu estava na minha sala de orientação e lembro de alguém que veio até mim e disse: Spencer, como você está sempre feliz assim? Então ele perguntou: qual é a sua religião? E eu não sei, acho que fiz um trabalho razoável em viver os mandamentos ou algo assim para que as pessoas vissem alguma diferença, porque obviamente não falo palavrões, não faço piadas sugestivas. Quero dizer, sempre tropecei, mas eu acho que as pessoas realmente conseguem ver a diferença entre um portador do sacerdócio e alguém que não é, sabe? Joshua, você já passou por isso? Em que série está na escola? Eu estou no oitavo ano. 8º ano, ok? Definitivamente houve muitas vezes em que, assim como ele, um monte de pessoas que nem mesmo eram amigos vieram até mim e disseram: o que você faz para ser tão diferente? Por que você é assim? É muito especial para mim poder dizer a eles: eu faço isso e aquilo. Então eles vêm e me perguntam:
Como assim? O que você quer dizer com isso? E eu tenho que explicar ainda mais. Então, obviamente, isso acaba levando a conversas divertidas. Bem, eu gostaria de saber se vocês têm alguma opinião como é estar a serviço do Senhor como portador do sacerdócio. Eu estava nervoso porque iria abençoar o sacramento pela primeira vez, mas senti o poder por trás das palavras, o amor nas palavras. Não são apenas promessas vazias ou apenas promessas sem sentido. Elas realmente têm significado e realmente há poder por trás delas. Ok. Como foi distribuir o sacramento pela primeira vez? Bom, eu sabia que estava representando o Senhor enquanto distribuía o sacramento, por isso eu tentei me manter firme e ser o mais perfeito possível ao distribuí-lo. E é claro, né, fiz besteira, mas os outros diáconos, na época eu era diácono, me ajudaram a corrigir o erro e terminar. E eu me lembro de ter me sentido tão especial por poder fazer parte do processo de trazer aquelas pessoas a quem eu distribuí o sacramento de volta a ele por meio dos convênios. Não é pouca coisa receber do Senhor a confiança de realizar suas ordenanças, não é mesmo? Quando você abençoa o sacramento, quando você prepara o sacramento, quando o diácono distribui o sacramento, e as pessoas na congregação têm a chance de entrar no espírito de arrependimento, de mudar de vida. Então, é claro, elas recebem o Espírito Santo, mas às vezes elas recebem a ministração de anjos. Quando João Batista disse que estava vindo em nome do Messias, ele estava nos ensinando algo importante. Qualquer pessoa pode andar por aí e praticar boas ações e servir ao Pai Celestial fazendo coisas boas, mas quando um portador do sacerdócio como vocês e como aqueles que estão nos ouvindo hoje anda a serviço do Salvador, ele está, na verdade, cumprindo um dever atribuído pelo Senhor. Vamos em nome do Messias para servir a Ele das maneiras que mencionamos. Tudo que vocês fazem no sacerdócio arônico está ligado ao que vocês vão fazer quando receberem um sacerdócio no Melquisedeque. E houve momentos na minha vida em que eu fui chamado para dar bênçãos em que a vida e a morte estavam em jogo. Em momentos como esses, não existe preço que você não pagaria para dizer dignamente: assim diz o Senhor. E assim, mantemos-nos dignos e levamos a sério as ordenanças das quais participamos, agora nos vai ajudar a exercer o sacerdócio com mais poder e eficácia nos dias que virão. E a verdade é como o sol, que está aparecendo para nós agora. Conseguem sentir isso? Sim. Isso é o que acontece quando crescemos no sacerdócio. E, de fato, vocês estão se preparando, estarão em missão daqui a alguns anos. Você em um ano, talvez. Verdade. Portanto, o sacerdócio arônico é um sacerdócio preparatório para que vocês recebam o de Melquisedeque. E mesmo quando João Batista estava aqui, ele lhes disse que tinha vindo sobre a direção de Pedro, Tiago e João e que, em um futuro próximo, eles receberiam esse sacerdócio mais elevado, o qual receberam mais tarde, não muito longe daqui, a alguns quilômetros, por meio de Pedro, Tiago e João. Portanto, há ordem e compreensão em como isso funciona. E estamos muito orgulhosos de vocês dois por serem rapazes de Deus. De verdade. Esse sacerdócio é real. Ele mudou o mundo. E todos nós estamos envolvidos na preparação para o retorno do Senhor. E esse sacerdócio é parte importante disso. E ainda não falamos sobre o templo, que veio depois. Mas tudo foi construído na restauração, passo a passo. E nós, em nossa vida, nesse momento, estamos vivendo o milagre da restauração. Vocês dois já foram ao templo? Sim. Vocês provavelmente vão ao templo de Palmyra. Ou aonde vocês vão? Eu vou no da Filadélfia. Faz sentido. Filadélfia. É um belo templo. O anjo João Batista disse-lhes que deveriam ir ao rio Susquehanna. E disse: Joseph, primeiro você deve batizar Oliver, e depois Oliver batiza Joseph. E vocês podem imaginá-los caminhando daqui até lá, no dia 15 de maio de 1829, o que se passava na mente deles enquanto esperavam ser batizados no rio? Só quero que vocês dois saibam, e quero que todos vocês, em todo o mundo, saibam, que esse evento realmente aconteceu. João Batista desceu dos céus em uma coluna de luz.
Esses dois, Joseph e Oliver, o receberam e, com isso, receberam o santo sacerdócio de Arão. Sei que isso aconteceu. E sei que temos esse sacerdócio na terra hoje. Vocês possuem esse sacerdócio. Agora, vamos fazer uma excursão ao rio Susquehanna, onde eles foram batizados. Here we are. Aqui estamos nós, o rio Susquehanna. Não é lindo? Consegue imaginar o que aconteceu em 15 de maio de 1829? E aqui temos de volta conosco Juan David e Preston também está conosco. Sacerdotes excepcionais. Então vamos falar um pouco sobre batismo e outras coisas aqui. Então eles vieram. Vocês podem imaginar como eles estavam ansiosos por esse batismo? E aqui vieram eles. E João Batista havia deixado claro que Joseph deveria batizar Oliver primeiro. E depois Oliver batizaria Joseph. Vocês podem pensar em outra coisa também. Até aquele momento, não tínhamos as 3 ou 8 testemunhas, mas agora ele tinha alguém que realmente havia vivenciado o que ele havia vivenciado. E ele não estava sozinho, algo grandioso. Vejam esse lindo rio. E eles entraram nele. Isso foi o que Joseph Smith disse. Ele disse: assim que saímos da água, após termos sido batizados, nós recebemos grandes e gloriosas bênçãos de nosso Pai Celestial. Apenas terminei de batizar Oliver Cowdery, o Espírito Santo desceu sobre ele. E ele, pondo-se de pé, profetizou muitas coisas que logo deveriam acontecer. E tão logo fui batizado por ele, também recebi o Espírito de profecia. Bem, uma coisa que aprendemos no Evangelho de Jesus Cristo é que crescemos linha sobre linha, ano após ano. Se estivermos abertos a isso, o Senhor não nos dá tudo de uma só vez. Ele nos dá um pouco aqui e um pouco ali. E até mesmo Joseph cresceu nesse sentido. Então, todos vocês tiveram a oportunidade de realizar batismo na casa do Senhor, no templo. Como foi? O que vocês pensam sobre esse poder de batizar? Eu acho que foi uma experiência muito legal poder fazer as coisas ordenadas por Jesus, sabendo que é a coisa certa e que olharei para trás e saberei que fiz a escolha certa. É verdade. Para mim é algo realmente único que você pode fazer na vida, porque quando você está lá, é como se você tentasse vivenciar a experiência daquela pessoa sendo recebida por Deus e depois se tornando um membro. Você sente a presença do Espírito muito forte. E vocês dois não estão longe de servir missão, estão? E quando estiverem na missão, em apenas 1 ou 2 anos, vocês poderão ensinar o Evangelho a alguém. Verão essa pessoa ganhar vida com o que estão ensinando. E então alguém dirá a vocês, embora gostemos que os membros locais façam os batismos, alguém dirá a vocês, sabe, Preston? Bem, eles não o chamarão de Preston, mas vão chamá-lo de Elder. Elder, você poderia realizar meu batismo? E você levará essa pessoa para a água e há apenas algumas semanas tive a oportunidade de realizar um batismo. E quando eu levantei a mão e disse aquelas palavras, tendo sido comissionado por Jesus Cristo, você percebe que representa o próprio Salvador nessa ordenança. Elder Anderson, eu ouvi você dizer certa vez em um selamento do templo que o que estávamos fazendo lá no templo naquele dia, daqui a 1 milhão de anos, ainda perduraria, ainda seria pertinente. Apenas algumas coisas que fazemos são assim. E essa é uma dessas coisas. Quando nós somos batizados, daqui a 1 milhão de anos, isso vai significar tudo em nossa vida. Uma das oportunidades que temos de nos lembrarmos desses batismos é o sacramento. Como é sua experiência quando você ora em nome de todos os presentes na reunião, especificamente para prepará-los para tomar o sacramento? O que você acha, Juan David? Eu penso nisso como se você estivesse distribuindo bênçãos a todos, porque todos têm a oportunidade de se arrepender. Portanto, você tem essa oportunidade especial de abençoar todos os que estão na reunião. E você pode distribuí-la e transformar o dia ou a semana de alguém.
Como tem sido sua experiência, Preston? Eu sei que quando eu faço isso, eu estou renovando os meus convênios com ele. Sei que é um convênio muito forte, algo muito forte e importante para mim. E sinto alegria, muita alegria, quando eu faço isso. Bem, você disse que um convênio é importante para você. Por que um convênio seria importante para você, Preston? Porque é uma promessa com Deus. E eu percebo o quanto isso é importante e que sempre será. Vai ser para sempre assim. Bem, esse é um ótimo comentário. O que você diria sobre os convênios que fazemos, a começar pelo batismo? Quando recebemos o sacerdócio, fazemos um convênio, não é mesmo? E então vamos ao templo e fazemos convênios. O que você diria sobre os convênios? Bem, eles realmente podem mudar a vida, não é mesmo? Penso a respeito de abençoar o sacramento, distribuí-lo e permitir que as pessoas renovem seus convênios batismais naquele ambiente sagrado e, dessa maneira... E nesse caso, eles realmente renovam todos os seus convênios. Elas se lembram de todos os convênios que fizeram, não apenas do convênio batismal. É claro que isso também é verdade, não é? E as pessoas são purificadas dessa maneira. Então são colocadas em uma condição sobre a qual o profeta fala aqui. Estando então nossa mente iluminada, as escrituras começaram a abrir-se ao nosso entendimento. E isso pode acontecer todos os dias. E o diácono, o mestre, o sacerdote, que está facilitando a ordenança do sacramento, por meio de sua autoridade do sacerdócio, abençoa a igreja de maneira extraordinária. As pessoas vão embora mudadas e diferentes. Eu agora tenho 73 anos. Vocês todos têm 17 anos? 15, na verdade. 15, certo. Eu estou nesta terra há 55 anos a mais do que vocês. E há 55 anos eu estava abençoando o sacramento. Uma das coisas para todos os nossos rapazes é ter paciência consigo mesmo. Permitam que vocês cresçam e se tornem a pessoa que devem se tornar. Para a maioria das pessoas, isso não acontece de um dia para o outro. Há algumas pessoas que mudam em um instante, mas para a maioria de nós crescemos em nossos convênios, em nossa experiência com as coisas espirituais, em nosso conhecimento do Salvador. E é isso que os aguarda. Rapazes de todo o mundo, é isso que os aguarda. E tudo começou aqui, com o convênio do batismo, certo? A autoridade do sacerdócio vem por meio da imposição de mãos. E o poder do sacerdócio vem por meio de uma vida justa, do cumprimento de nossos convênios. E assim, ao longo da nossa vida, podemos acumular cada vez mais capacidade de abençoar outras pessoas ao levarmos uma vida pura e boa. Vamos trazer nossos outros bons amigos. Venham para cá conosco por um momento enquanto concluímos. Vocês se lembram do Sawyer? Vocês se lembram que temos aqui Joshua e que temos também o Spencer? O que vocês acharam de sua experiência hoje aqui, neste belo local, onde conversamos sobre o livro de Mormon, passamos pelo local onde João Batista apareceu e veio até Joseph e Oliver, e agora estamos aqui à beira do rio. Vocês têm algum comentário sobre essa experiência? Eu me senti espiritualmente nutrido. Sinto que quando temos um bom jantar, comemos e nos sentimos satisfeitos e prontos para o restante do dia, é assim que eu me sinto ao vir para cá. Eu me sinto espiritualmente satisfeito e bem. Obrigado, Preston. Ótimo comentário. Alguém aqui quer falar? Eu sinto que o que fazemos hoje, poderá ajudar outras pessoas a acreditar que Deus quer que elas façam coisas e realizem sua obra, para que outras pessoas possam ir adiante e também ajudar em sua obra. Sim, isso faz parte de nossa responsabilidade de coligar Israel, não é? E de nos prepararmos para a segunda vinda do Salvador. E todas essas responsabilidades são nossas. Spencer? Eu diria apenas que estar aqui hoje me ajudou a lembrar da divindade do poder e de que Deus é real e que seu poder é real. E que com esse poder devemos abençoar o mundo e agir como o Salvador agiu, levando bondade, paz e alegria a todos os confins da terra.
e que essa é uma responsabilidade sagrada que Ele nos confiou. Você será um ótimo Obrigado. missionário. Joshua? Eu sinto que sempre considerei a história da restauração do sacerdócio algo como algo normal. E eu pensava, ele veio aqui, desceu, os abençoou, nós recebemos o sacerdócio. Mas ao longo do dia de hoje, eu realmente percebi o quanto o sacerdócio impactou, mudou e abençoou minha vida durante o tempo em que vivi, assim como a das pessoas que estão em minha vida. Bem, isso é algo importante de se perceber, especialmente aos 14 anos de idade. Então, muito obrigado. Ok, Juan David, você vai encerrar para nós. O que você diria? Eu acho que eu me sinto grato por estar aqui hoje, porque sem esse início que tivemos, especialmente neste local e nos 3 lugares que visitamos, não seríamos quem somos agora. Todos nós que estamos aqui de pé. Não teríamos o sacerdócio, não teríamos o conhecimento que precisamos ter para mudar nossas decisões na vida e escolher o caminho certo. Incentivo todos os que estão assistindo a escolherem o caminho certo e nunca deixarem o adversário afetar vocês e a continuarem no caminho certo. Uau! Obrigado por essa boa advertência. Amamos todos vocês e estamos muito orgulhosos de vocês. Somos gratos a vocês e obrigado por nos ajudarem hoje. Bem, que coisa extraordinária estar em um lugar como este, com esses grandes jovens portadores do sacerdócio e com você, Elder Anderson. E pensar que existem milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares em todo o mundo. Sim. As palavras que continuam passando na minha mente são: este é um dia inolvidável. Este é um lugar incrível. Há poucos lugares no mundo onde a história da humanidade mudou. O bosque sagrado, as margens do Mar Vermelho com Moisés, e este é um desses lugares, onde o sacerdócio de Deus foi derramado novamente na terra. Portanto, é algo extraordinário lembrarmos dessas coisas juntos. Se eu puder apenas prestar o meu testemunho, Por favor. que o sacerdócio arônico é algo real. Eu quase quero dizer que é algo tangível. Não é bem tangível, mas é tátil, no sentido de que, quando estamos exercendo o sacerdócio, podemos sentir coisas, podemos fazer coisas que nunca poderíamos fazer com os nossos poderes naturais. Eu sou grato por portar o sacerdócio, grato por ter sido confiado a mim, quando jovem, o sacerdócio arônico, e por ter segurado a bandeja como diácono, com a mão trêmula, porque eu era um menino bastante nervoso e agitado. Mas eu aprendi a majestade de estar a serviço do Senhor, começando por ali. Ao longo da minha vida, eu consegui fazer muitas coisas que estavam além do meu alcance, assim como esse acontecimento parecia estar muito além do meu alcance naquela época, mas aprendi que o Pai Celestial vai nos apoiar ao exercermos o sacerdócio. Bem, foi uma alegria para mim estar aqui com vocês. Eu os considero amigos queridos e também, o que é ainda mais importante, uma irmandade justa. Quando ele disse a vós, meus conservos, sempre eu quero ser um conservo com vocês. Obrigado. Obrigado. Bem, nossos jovens amigos de todo o mundo, espero que parte do poder do que aconteceu neste lugar há tantos anos tenha entrado em seu coração e em sua mente. Essas coisas, elas crescem dentro de nós se permitirmos. Grande parte do mundo não aceita a natureza espiritual que existe dentro de si e não entendem quando as mãos são impostas sobre sua cabeça e você recebe o sacerdócio de Deus, o que isso significa para você, mas vocês podem saber o que é. É algo muito especial. E se vocês acreditarem, forem fiéis a isso e fizerem o que é certo, verão que essa certeza, ela crescerá dentro de vocês. Lembrem-se de que vocês são uma geração eleita. São, talvez, a geração mais notável que já existiu na Terra. Vocês estão aqui para conosco, mas somos um pouco mais velhos do que vocês, preparar o mundo para a época em que o Senhor voltar, para a segunda vinda. Vocês estão aqui para portar o sacerdócio e edificar o reino de Deus.
Já se passaram muitos anos desde que recebi o sacerdócio arônico. Um profeta de Deus impôs as mãos sobre minha cabeça e me ordenou ao ofício de apóstolo. Algo que eu nunca poderia ter imaginado ou previsto, mas que me trouxe a certeza, a segurança e o conhecimento absoluto de que as coisas que estavam crescendo em mim quando jovem eram verdadeiras, absolutamente verdadeiras. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Ele apareceu ao profeta Joseph Smith. Ele ressuscitou. Ele guia seu santo trabalho na terra hoje. E ele está voltando. E nós, do sacerdócio, precisamos assumir nossa responsabilidade, nossos convênios, como disse Preston, e ser quem devemos ser. Nós os amamos e temos muito orgulho de vocês. Jamais vimos um grupo melhor, uma geração melhor, enquanto se preparam para servir missão e se tornar os pais e os portadores do sacerdócio neste mundo. Nós os admiramos e estamos muito felizes por estarmos associados a vocês. Vocês de todas as culturas, de todas as nações, em todas as diferentes situações. Nós os amamos e estamos com vocês. Somos todos seus conservos, assim como João Batista disse a Joseph e Oliver. E presto a vocês meu firme testemunho, o meu testemunho verdadeiro. Sou sua testemunha de que Ele vive, o Filho de Deus vive. Jesus Cristo vive. Todos nós estaremos diante dele novamente. Declaro isso com humildade, mas com verdade. Em nome de Jesus Cristo. Amém.